Bom dia, eu sou Gabriel e hoje começa o último episódio da Revolução dos Bichos. Bem, para você que não sabe o que é o Se Liga na História, ele é um programa que passa todos os sábados de 10 até 10h30. Nele nós vemos várias obras literárias famosas, interessantes e super legais. No começo de cada livro, nós vemos como a história foi criada, ou então como o criador teve a ideia de criá-la. Bem, como eu disse, esse é o último episódio da Revolução dos Bichos. O final. Então, se você não assistiu os outros episódios, é bom você assistir para você entender o que está acontecendo. Sem contar que é um livro muito bom e eu acho que vale a experiência. Então, agora, dito isso, se liga na história. A Revolução dos Bichos, parte 9. Sansão! Sansão! Gritou ela. Sansão! Sansão! Nesse exato momento, como se tivesse ouvido a barulheira de fora, apareceu na janelinha de trás da carroça a cara de Sansão, com sua mancha branca no focinho. Sansão! Berrou Quitéria desesperadamente. Sansão! Saia! Saia depressa! Estou levando-o para a morte! Sansão! Saia! Os bichos gritavam a um tempo. Sansão! Saia daí! Sansão! Saia! Sansão! 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 Todavia, o carroção tomava velocidade e começava a distanciar-se. Não podiam saber se Sansão havia entendido. Quitéria, logo depois, entretanto, sua cara desapareceu da janela e ouviu-se um barulho de tremenda pancadaria de seus cascos no interior do carroção. Ele tentava livrar-se de qualquer maneira. Tempo houve em que, com alguns coices, Sansão transformaria aquela carroça num monte de lenha. Mas sua força o abandonara. Em poucos instantes, o som das batidas diminuiu. E ele morreu. Desesperados, os animais suplicaram aos 2 cavalos que puxavam a carroção para que se detivessem. Camaradas, vocês não iam levar o irmão de vocês para essa morte. Pensem, ele é um cavalo também. Vocês são iguais, ele não merece isso. Porém, os brutos, estúpidos e ignorantes não entendiam o que acontecia. Limitaram-se a murchar as orelhas e apertar o passo. A cara de Sansão não reapareceu na janela. Alguém pensou em correr à frente e fechar a porteira das 5 barras, mas era tarde demais. Pois logo o carroção atravessava a porteira e desaparecia rapidamente da estrada. Sansão nunca mais foi visto. Três dias mais tarde, chegou a notícia de que havia falecido no hospital veterinário de Winton, a despeito de ter recebido todos os cuidados que um cavalo merece. Garganta veio dar a notícia. Presenciara, disse, os últimos momentos de Sansão. Foi a cena mais comovente da minha vida, disse Garganta, erguendo a pata e deixando rolar uma lágrima. Eu estava à sua cabeceira, no instante final, quase sem poder falar. Ele sussurrou ao meu ouvido que seu único pesar era morrer antes de ver terminado o moinho de vento. Para a frente, camaradas. Viva a Granja dos Bichos. Viva o camarada Napoleão. Avante em nome da Revolução. Napoleão tem sempre razão. Essas foram suas últimas palavras, camaradas.
A seguir, os modos de Garganta se transformaram. A sua feição foi da maior tristeza a uma cara normal. Caiu em silêncio por um momento, e seus olhinhos deram miradas suspeitosas para os lados antes de prosseguir. Chegaram ao meu conhecimento, disse ele, que um boato idiota e perverso circulara por ocasião da baixa de Sansão. Alguns animais notaram que na carroça que transportou Sansão estava escrito Matadouro de Cavalos, chegando à conclusão de que Sansão estava sendo mandado para o carniceiro. É quase inacreditável que um bicho possa ser tão estúpido! Gritou ele com certeza indignado, sacudindo o rabicho e dando pulinhos. Todos, com certeza, conhecem o meu amado líder e camarada Napoleão. Não? A explicação é muito simples. A carroça pertencera antes ao carniceiro. Entendem? E depois foram comprados pelo cirurgião veterinário, que ainda não apagara o letreiro. Eis como se deram um engano. Ai, meu Deus. É horrível ter que ficar explicando isso pra vocês. Não é possível. Eu achei que todo mundo tinha que ter a mínima inteligência, a mínima habilidade intelectual que nós temos pra conseguir entender uma coisa dessas. Não é possível, não é possível. Os bichos ficaram imensamente aliviados com isso. E quando Garganta continuou dando detalhes sobre a câmara mortuária de Sansão, o extraordinário cuidado que recebeu e os caríssimos remédios que Napoleão mandara comprar sem olhar o preço, desapareceram suas últimas dúvidas e a tristeza pelo camarada morto. Foi mitigada pela certeza de que, pelo menos, morrera feliz. O próprio Napoleão apareceu no encontro do domingo e pronunciou uma singela oração em memória de Sansão. Não fora possível, explicou, trazer de volta os despojos do lamentado camarada para o enterro. Porém, dera ordem para que se confeccionasse uma grande coroa com louros no jardim, e a enviaram para ser colocada no túmulo de Sansão. E anunciou que, alguns dias depois, os porcos pretendiam realizar um banquete em memória de Sansão. Napoleão finalizou seu discurso relembrando das duas últimas máximas prediletas de Sansão. Trabalharei mais ainda e o camarada Napoleão tem sempre razão. Máximas, disse, que cada animal deveria adotar para si próprio. No dia marcado para um banquete, chegou de Winton a carroça de um armazém e desembarcou a Casa Grande, um engradado de madeira. Naquela noite, ouviu-se uma alta cantoria, seguida de algo que parecia uma discussão violenta, e que terminou cerca das 11 horas, com uma tremenda barulheira de vidros quebrados. No dia seguinte, ninguém se levantou da Casa Grande, até o meio-dia, e correu uma conversa de que os porcos haviam conseguido, não se sabe como, dinheiro para adquirir outra caixa de uísque. Passaram-se anos. As estações vinham, passavam, e a curta vida dos bichos se consumia. O tempo chegou em que ninguém mais se lembrava antes da Revolução, com exceção de Quitério, Benjamin, o Corvo Moisés e poucos porcos. Maricota morreu. Ferrabás, Lulu e Catavento morreram. Jones também morreu num asilo de alcoólatras, noutra cidade. Bola de Neve fora esquecido. Sansão também, exceto pelos poucos que haviam conhecido. Quitéria agora era uma égua velha, corpulenta,
com os olhos atacados pela catarata. Já ultrapassara de 2 anos a idade de aposentadoria. Aquela história de reservar um pedaço do campo para os animais idosos não era nem mais mencionada. Napoleão tornara-se um cachaço madurão, de uns 150 quilos. Garganta estava tão pesado que mal conseguia abrir os olhos. Somente Benjamin continuava o mesmo, apenas de focinho um pouco mais grisalho, e desde a morte de Sansão, mais rabugento e taciturno do que nunca. Agora existiam muito mais criaturas na granja, embora o índice de crescimento não fosse aquele que esperavam nos primeiros anos. Haviam nascido muitos animais, para os quais a evolução não passava de uma obscura tradição transmitida verbalmente, e outros nem sequer tinham ouvido falar de coisa nenhuma a respeito. A granja contava agora com 3 cavalos além de Quitéria. Eram bichos formidáveis, trabalhadores incansáveis, bons camaradas, mas muito estúpidos. Nenhum se mostrou capaz de aprender o alfabeto além da letra B. Aceitavam tudo quanto lhe era dito a respeito da revolução e dos princípios do animalismo, especialmente por Quitéria, a quem dedicavam um respeito final. Mas era duvidoso que entendessem lá grande coisa. A granja prosperava e estava bem mais organizada. Fora até aumentada pela compra de 2 tratos de terra ao Sr. Pilkington. Um moinho de vento afinal fora construído com êxito, e a granja possuía uma debulhadeira e um elevador de feno próprio. Além de construções novas, haviam erguido. O Imper comprara uma aranha. O moinho de vento, entretanto, não era usado para gerar energia elétrica. Usavam-no para moer cereais, coisa que dava bom dinheiro. Os animais estavam a braços com a construção de outro moinho de vento. Quando estivesse concluído, dizia-se que seriam instalados os dínamos. Mas, naquele luxo de que Bola de Neve lhes falara certa vez, baias com luz elétrica, água quente e fria, e na semana de 3 dias, não se falava mais. Napoleão lhes denunciara tais ideias como contrárias aos princípios do animalismo. A verdadeira felicidade, dizia ele, estava em trabalhar bastante e viver frugalmente. De certa maneira, parecia como se a granja houvesse se tornado rica sem que nenhum animal se tivesse enriquecido, exceto, é claro, os porcos e alguns cachorros. Talvez isso acontecesse por haver tantos porcos e tantos cachorros. Não que esses animais não trabalhassem à sua moda. Garganta nunca se cansava de explicar que havia trabalhado insanamente na ação de supervisionar e organizar a granja. Grande parte desse trabalho era de natureza tal que estava além da ignorância dos bichos. Tentando explicar, Garganta dizia-lhes que os porcos despendiam diariamente enormes esforços com coisas misteriosas chamadas arquivos, relatórios, minutas e memorandos. Eram grandes folhas de papel que precisavam ser miudamente cobertas com escritas e, logo depois, queimadas no forno. Era tudo mais alta importância para o bem-estar da granja, dizia Garganta. A verdade é que nenhum porco e nenhum cachorro produzia uma só grama de alimento com seu trabalho, e havia um bocado deles, com apetite bem em forma. Quanto aos outros, sua vida, ao que sabiam, continuava a mesma. Geralmente andavam com fome, dormiam em camas de palha, bebiam água no açude e trabalhavam no campo. No inverno sofriam com o frio, no verão com as moscas. De vez em quando os mais idosos se buscavam a paganda, memória e tentavam determinar-se nos primeiros dias da Revolução, logo após a expulsão de Jones. As coisas haviam sido melhores ou piores que agora? Não conseguiam lembrar-se. Nada havia com que estabelecer comparação. Não tinham que basear-se,
exceto as estatísticas de Garganta, que invariavelmente provavam estar tudo cada vez melhor. Os bichos consideraram o problema insolúvel. De qualquer maneira, dispunham de muito tempo para essas especulações. Apenas o velho Benjamin afirmava lembrar-se de cada detalhe de sua longa vida, e saber que as coisas nunca haviam estado e nunca deveriam de ficar melhor e nem muito pior, sendo a fome, o cansaço e a decepção, assim dizia, a lei imutável da vida. Mesmo assim, os bichos nunca perdiam a esperança, mas ainda jamais lhe faltava, nem por instantes, o sentimento de honra pelo privilégio de serem membros da Granja dos Bichos, que contava em ser a única em todo o condado, em toda a Inglaterra, de propriedade dos animais e por eles administrada. Nenhum deles, nem mesmo os mais moços, nem mesmo os chegados de outras granjas, situadas de algumas 10 ou 20 quilômetros de distância, jamais deixaram de se maravilhar com isso. E quando ouviam o tiro da espingarda e viam a bandeira flutuando no topo do mastro, seu coração se inchava de orgulho, e a conversa passava a girar em torno dos históricos dias antalho da expulsão de Jones, da inscrição dos 7 mandamentos, das grandes batalhas que os invasores humanos haviam sido derrotados. Nenhum dos antigos sonhos fora abandonado. A República dos Bichos, que o velho major havia previsto, quando os verdes campos da Inglaterra não seriam mais pisados pelos pés humanos, eram coisa em que ainda acreditavam. O dia havia de chegar. Podia ser mais cedo, mais tarde, ou talvez não acontecesse durante a vida de nenhum dos animais de então. Mas havia de chegar. Até a melodia de bichos da Inglaterra talvez fosse cantarolada secretamente aqui e ali. De qualquer maneira, a verdade é que cada bicho da granja a conhecia, embora nenhum tivesse coragem de cantá-la em voz alta. Talvez fosse verdade que a vida era difícil e que nem todas as suas esperanças se haviam se concretizado, mas tinham consciência de não serem iguais aos outros animais. Se tinham fome, não era por alimentarem alguns tirânicos seres humanos. Se trabalhavam arduamente, pelo menos não trabalhavam em seu próprio benefício. Nenhuma criatura dentre eles andava sobre 2 pernas. Nenhuma criatura era dona de outra. Todos os bichos eram supostamente iguais. Certo dia, no início do verão, Garganta mandou que as ovelhas os seguissem e levou-as para um campo situado nos confins da granja, que fora tomado de brotação de videiro. As ovelhas passaram o dia inteiro roendo as brotações, sob a supervisão de Garganta. À noite, ele regressou à granja, mas, como disse às ovelhas que permanecessem lá, terminaram ficando a semana toda, durante a qual os outros bichos nem as enxergavam. Garganta passava com elas a maior parte do dia. Estava, explicou, ensinando-lhes uma nova canção para a qual precisava de certo sigilo. Foi logo após o retorno das ovelhas, numa noite agradável, quando os bichos haviam terminado seu trabalho e regressavam à granja, que se ouviu vindo do pátio um relinchar horripilante. Arrepiados, os animais estacaram. Era a voz de Quitéria. Ela relinchou outra vez, e os bichos dispararam a galopes no pátio. Viram então o que ela havia visto. Um porco caminhava sobre 2 patas traseiras. Sim, era Garganta. Um tanto desajeitado, devido à falta de prática em manter seu volume naquela posição, mas em perfeito equilíbrio. Passeava pelo pátio,
Momentos depois, saiu pela porta da casa numa comprida coluna de porcos, todos caminhando sobre as patas de trás, uns melhor que os outros, os dois até meio desequilibrados e dando a impressão de que apareciam um apoio de uma bengala. Mas todos fizeram a volta ao pátio bastante bem. Finalmente houve um alariado dos cachorros. Ouviu-se o cocoricó esganiçado do garnizé e emergiu Napoleão, majestosamente desempenhado, largando olhares arrogantes para os lados, com os cachorros brincando à sua volta. Trazia nas mãos um chicote. Houve o silêncio mortal, surpresos, aterrorizados, uns juntos aos outros. Os bichos olhavam a fila de porcos marchar lentamente ao redor do pátio. Pareceu-lhes enxergar o mundo de cabeça para baixo. Então veio um momento em que, passado o choque, e a despeito de tudo, a despeito do terror dos cachorros e do hábito arraigado, após tantos anos de nunca se queixarem, nunca criticarem, pouco importava o que sucedesse. Poderiam lançar uma palavra de protesto. Porém, exatamente nesse instante, se obedecessem a um sinal combinado, as ovelhas, em uníssono, estrondaram num espetacular balido. 4 pernas bom, 2 pernas melhor. 4 pernas bom, 2 pernas melhor. 4 pernas bom, 2 pernas melhor. Baliram durante 5 minutos, sem cessar. E quando se acalaram, fora-se a oportunidade da palavra de protesto, pois os porcos já haviam voltado para dentro de casa. Benjamin sentiu um focinho esfregar-lhe ao ombro. Era Quitéria. Seus olhos pareciam mais encobertos do que nunca. Sem dizer palavra, ela puxou-o delicadamente para a crina, levando-o até o fundo do grande celeiro, onde estavam escritos 7 mandamentos. Durante 1 ou 2 minutos, ficaram olhando a parede alcatroada com um grande letreiro branco. Minha vista está falhando, disse ela finalmente. Mesmo quando eu era moça, eu não conseguia ler o que estava escrito aí. Mas parece-me que agora está meio diferente a parede. Os 7 mandamentos são o mesmo de sempre, Benjamin. Pela primeira vez, Benjamin consentiu em quebrar sua norma. Ele leu para ela o que estava escrito na parede. Nada havia agora, senão um único mandamento, que dizia: todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que os outros. Depois disso, não foi de estranhar que, no dia seguinte, os porcos que supervisionaram o trabalho da granja andassem com chicote nas patas. Nem estranharam ao saber que os porcos haviam comprado um aparelho de rádio, que estavam tratando na instalação de um telefone e da assinatura de jornais nas revistas. Não estranharam quando Napoleão foi visto passear nos jardins da casa com um cachorrinho na mão, nem quando os porcos passearam usando as roupas do Jones e passaram a usá-las, sendo que Napoleão apresentou-se vestindo um casaco negro, calças de caçador e perneiras de couro. Quando sua porca favorita surgia com um vestido de seda que a senhora Jones usava aos domingos. Uma semana mais tarde, após o meio-dia, apareceram numerosos charretes subindo rumo à granja.
uma representação de granjeiros vizinhos foram convidados para realizar uma visita de inspeção. Toda a granja lhes mostrada e eles expressaram admiração por tudo quanto viam, especialmente pelo moinho de vento. Os bichos estavam limpando a lavoura de nabos. Trabalhavam diligentemente, mal, levantando o olhar do chão e sem saber a quem temer mais, se os porcos, se os visitantes humanos. Naquela noite, altas risadas de cantorias chegaram da casa. Lá pelas tantas, ante o som das vozes misturadas, os bichos encheram-se de curiosidade. O que estaria acontecendo lá dentro? Agora que pela primeira vez encontravam-se em termos de igualdade os animais e os seres humanos. Pensando todas as mesmas coisas, dirigiam-se furtivamente para o jardim da casa. No portão, titubearam um tanto temorosos, mas Quitéria deu o exemplo e entrou. Andaram pé ante pé até a casa, e os mais altos espiaram pela janela da sala de jantar. Lá dentro, em volta de uma mesa, estavam sentados meia dúzia de granjeiros e meia dúzia de porcos, dentre os mais eminentes, Napoleão, no lugar de honra à cabeceira. Os porcos pareciam perfeitamente à vontade em suas cadeiras. O grupo estivera jogando cartas, mas havia sido interrompido o jogo por instantes, evidentemente para os brindes. E os copos se enchiam de cerveja. Ninguém notou as caras admiradas dos bichos que espiavam pela janela. O Sr. Pilkington, de Foxwood, levantara-se com o copo na mão. Disse que ia convidar o presente para um brinde. Mas, antes, desejava dizer algumas coisas que julgava de seu dever pronunciar. Para ele era grande motivo de satisfação, e tinha certeza de que falava por todos os demais. Sentir que o longo período de desconfianças e desentendimentos chegara ao fim. Tempo houvera, não que ele ou qualquer dos presentes tivessem pensado dessa maneira, mas tempo houve em que os respeitáveis proprietários das granjas dos bichos haviam sido olhados, não diria com hostilidade, mas com uma certa apreensão por seus vizinhos humanos. Ocorreram incidentes desagradáveis e ideias errôneas haviam circulado. Parecera a muitos que a existência de uma granja pertencente aos animais e por eles administrada era coisa um tanto fora do comum e poderia ver causar transtornos à vizinhança. Muitos granjeiros supuseram, sem verificações devidas, que em tal granja prevaleceria um espírito de licenciosidade e indisciplina. Haviam se preocupado com o efeito de tudo isso sobre seus próprios animais e até mesmo sobre seus empregados humanos. Mas todas essas dúvidas estavam agora dissipadas. Hoje ele e seus companheiros haviam visitado a granja dos bichos, inspecionado cada metro quadrado com seus próprios olhos, e o que haviam encontrado, não apenas métodos mais modernos, mas uma ordem e uma disciplina que podiam servir de exemplo. Julgavam poder afirmar os animais inferiores da granja dos bichos. Trabalhavam mais e recebiam menos de comida do que quaisquer outros animais do condado. Para falar a verdade, eles e seus companheiros de visita haviam visto naquele dia muita coisa que pretendiam introduzir imediatamente em suas próprias granjas. Finalizaram suas palavras. Continuou, assinalando mais uma vez os sentimentos de amizade que prevaleciam e deviam prevalecer entre a granja dos bichos e seus vizinhos, entre os porcos e os seres humanos. Não haviam, e eram inteiramente inadmissíveis, quaisquer conflitos de interesses.
Suas lutas e suas dificuldades eram uma só, pois o trabalho não constituía o mesmo problema em toda parte. A essa altura evidenciou-se que o Sr. Pilkington não pretendia soltar para a plateia algum dito espirituoso, mas por alguns momentos apareceu por demais dominado pelo gozo da própria piada. Para poder dizê-la, depois de muita sufocação, que deixou os vermelhos seus vários queixos, e ele conseguiu largar. Se os senhores têm que lutar contra seus animais inferiores, nós temos as nossas classes inferiores. Este bom mote causou sensação na mesa, e Sr. Pilkington novamente felicitou os porcos pelas baixas ações, pelas muitas horas de trabalho e pela ausência geral de tolerância que observara na granja dos bichos. E agora, disse finalmente, convidava o grupo a levantar-se e verificar se os copos estavam cheios. Senhores, Concluiu o Sr. Pilkington. proponho um brinde à prosperidade da Granja dos Bichos. Houve uma entusiástica saudação, e depois de muitas palmas, Napoleão ficou tão emocionado que deixou seu lugar e deu volta à mesa para tocar com seu copo o do Sr. Pilkington, antes de esvaziá-lo. Quando as felicidades acabaram, Napoleão, que permanecera de pé, disse que iria também proferir algumas palavras. Como todos os discursos de Napoleão, aquele foi direto ao assunto. Também ele disse, alegrava-se de que o período de desentendimento tivesse chegado ao fim. Por longo tempo houve rumores, inventados acreditava, e tinha razões para isso. Por algum inimigo mal intencionado, de que havia algo de seu subvérsio e mesmo de revolucionário nos pontos de vistas de seus companheiros. Tinham passado por desejosos de fomentar a rebelião entre os animais das grandes vizinhas. Nada podia estar mais longe da verdade. Seu único desejo, agora como no passado, era viver em paz e querendo relações normais com seus vizinhos. Aquela granja, que se ele tinha a honra de governar, acrescentou, era um empreendimento cooperativo. As escrituras que estavam em seu poder conferiam a posse de todos os porcos. Não acreditava que ainda restasse quaisquer das velhas suspeitas, mas certas modificações nas rotinas das granjas haviam sido introduzidas com o fito de promover uma confiança ainda maior. Até aquele momento, os bichos haviam conservado o hábito imbecil de dirigir uns aos outros pela alcunha de camarada. Isso ia acabar. Existia também o costume insólito, cuja origem era desconhecida, de marchar aos domingos, desfilando fronte a uma caveira de porco pregada num poste. Isso também ia acabar. E a caveira já foi enterrada. Os visitantes com certeza teriam observado também a bandeira verde e trêmula no poste. Nesse caso teriam notado que as antigas figuras do chifre e da ferradura em branco haviam sido suprimidas. Daí por diante seria uma bandeira puramente verde. Tinha um reparo, disse, a fazer ao excelente discurso, bem próprio de um bom vizinho, o Sr. Pilkington. O Sr. Pilkington referia-se ao tempo todo à Granja dos Bichos. Naturalmente ele não podia saber, mesmo porque Napoleão estava proclamando naquele instante, pela primeira vez, que a denominação de Granja dos Bichos fora abolida. A partir daquele momento, sua granja voltaria a ser conhecida como Granja do Solar, que aliás parecia-lhe era o seu correto nome original. Senhores, Concluiu Napoleão. levantarei o mesmo brinde, mas sob forma diferente. Encham até a borda seus copos, senhores. Este é o meu brinde.
Prosperidade à Granja do Solar! Houve as mesmas calorosas felicitações de antes, e os copos foram esvaziados. Mas aos olhos dos bichos, que lá de fora espiavam, parecia algo estranho estava acontecendo. O que teria alterado a cara dos porcos? Os olhos embaçados de Quitéria iam uma cara para a outra. Algumas tinham 5 queixos, outras 4, outras 3. Mas alguma coisa parecia misturá-las e modificá-las. Então, fim dos aplausos, o grupo pegou novamente as cartas, reincitando o jogo, interrompido. E os animais afastaram-se silenciosamente. Não haviam, porém, chegado sequer a 20 metros quando se detiveram ante o vozeiro de algo que vinha lá de dentro. Voltaram correndo e tornaram a espiar pela janela. Realmente era uma discussão violenta. Gritos, socos na mesa, olhares suspeitos, furiosas negativas. A origem do caso, ao que parecia, fora o fato de Napoleão e Sr. Pilkington ao mesmo tempo jogado um as de espada. 12 vozes gritavam, cheias de ódio. Mas eram todas iguais. Não havia dúvida agora quanto ao que sucedera à fisionomia dos porcos. As criaturas olhavam de um porco para um homem, de um homem para o porco, de um porco para um homem, de um homem para o porco, de um porco para um homem, de um homem para o porco outra vez. Mas já se tornara impossível distinguir quem era homem e quem era porco. Bem, e é só. Muito obrigado a todos aqueles que acompanharam a Revolução dos Bichos do começo até o final. Muito obrigado. É sério, isso ajuda demais. Eu realmente gostei muito dessa vez, de verdade mesmo, de fazer esse livro, de ler esse livro. Ele é muito bom, eu já falei isso lá na parte da live da Rádio Veloce. Inclusive tá no YouTube, é só você olhar minha parte lá. Eu falei que eu gostei muito dele, realmente. Eu gostei muito dele. É um livro muito bom e não tenho o que dizer, tá tudo lá. Apesar de eu ter falado pouco lá também. Todo o negócio que envolve ele, não tenho o que dizer. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu e acompanhou a série. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo, assim. Então, agora, dito isso, tchau. E até o próximo livro.